Bem, irmãos, aqui estamos no dia de hoje, mais precisamente dia 2 de janeiro de 2021, com o propósito de levar ao mundo inteiro o selo do Deus vivo, o novo nome do Pai, herdado ao Filho, né, nos dias de hoje, contido dentro da lei de Sião, por meio de Cristo Jesus Sião, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor em nossos dias, conforme o título aos sabatistas, né, seja da igreja judaica ou da igreja adventista, porque a igreja adventista, né, ela é filha ou a imagem da igreja judaica, porque todo o ensinamento do sábado, né, principalmente este sábado de hoje, um falso sábado, um sábado contaminado e corrompido, né, diga-se, contaminado e corrompido pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu a abominação sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, hoje dia 2 de janeiro de 2021, né, não é o sábado do Senhor, não é o sétimo dia de sábado de Deus, conforme o seu calendário perfeito e eterno, né? O calendário de Deus, ele é perfeito e eterno, ou seja, os sábados do Senhor, o sétimo dia de sábado de Deus, né, conforme a sua imutável palavra, conforme as fases da lua, o sábado do Senhor não tem nada a ver com este sábado de hoje. Por esta razão, diz o Senhor que vai fazer com que toda a terra, né, ela deverá ser abalada, ela vai ser abalada do seu eixo e lugar para matar a quantidade da terça parte da humanidade, ou seja, aproximadamente 2.333 bilhões de pessoas ao meio-dia do último dia, quando ocorrer um eclipse solar total, né? Quando a lua nova estiver alinhada, né? Aqui nós temos a lua cheia, aqui nós temos o sol, e aqui nós temos a lua nova. Quando a lua nova estiver entre o sol do meio-dia, prestem bem atenção, o sol do meio-dia com base no meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual profético Monte de Sião, porque o meio-dia daqui, né, ou seja, no meio da terra, na linha do Equador, em Roraima, Brasil eterno espiritual profético Monte de Sião, o meio-dia daqui não é o meio-dia de Israel, lá na Ásia, Oriente Médio, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. O meio-dia daqui não é o meio-dia lá do Japão. O sol do meio-dia, né, tendo como referência geográfica, territorial, né, o meio da Terra entre os 4 pontos cardeais, norte e sul, né, leste e oeste. Alguém colocou aqui 2 símbolos, né? Porque norte e sul, leste e oeste. Deve ser porque aqui deve estar em inglês, uma coisa assim, né? No caso, o sol do meio-dia, né, a lua nova, entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, né? Aqui no Brasil, o Monte de Sião, ele não é, o meio-dia daqui não é o meio-dia de Jerusalém. Lá na Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, esse meio-dia, o sol do meio-dia aqui no Brasil,
não é o meio-dia lá no Japão ou em Israel no Oriente Médio. Portanto, no dia em que ocorrer, né, este fenômeno natural, né, um grande cataclismo universal de proporção mundial, né, em que toda a terra, diz a imutável palavra do Senhor, que toda a terra será abalada do seu eixo e lugar, né, e naquela mesma hora, ou seja, ao meio-dia, toda a terra vai ficar escura. E com a terra toda escura, virá uma rede de catástrofes naturais sobre toda a terra para matar a terça parte da humanidade. Aproximadamente 2.333.000.000, pelo simples fato de que não deram ouvidos, não quiseram escutar, não quiseram obedecer, não aceitaram obedecer, não tiveram fé e nem acreditaram nas profecias de Deus por meu intermédio, agora em nossos dias. Todavia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, aprove ao Senhor santificar, purificar, preparar, né, selar e preparar os seus escolhidos de toda a terra com a lei de Sião, né, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, antes deste grande cataclismo universal de proporção mundial, que ocorrerá certamente quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, depois do selamento, depois do batismo com o novo nome do Pai herdado ao Filho, por mim mesmo em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Depois do selamento, depois do batismo, né, do Senhor sobre mim, sobre esta igreja de Cristo, ainda no deserto, em toda a terra, em nossos dias, desde ontem. Então, depois do selamento, com o novo nome do Pai, herdado ao Filho por mim mesmo, né, o selo do Deus vivo não deixa de ser o novo nome de Deus, o novo nome do Pai, pelo próprio Filho de Deus, né, pelo próprio Messias do Senhor em nossos dias. O selo do Deus vivo não deixa de ser a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio, porque é na lei de Sião, na lei de Cristo Jesus Sião, é que está o selo do Deus vivo, é que está o novo nome de Deus, herdado ao Filho pelo próprio Filho de Deus em santidade nos dias de hoje. Portanto, logo após o selamento, logo após o batismo desta igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio de toda a terra, logo após o selamento, logo após o batismo, logo após o selamento, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai, então virá a ressurreição da igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Portanto, fiquem todos vós cientes de que o Espírito de Deus é sobre mim, não só para revelar os segredos ou os mistérios de Deus, mas também promover a restauração do reino dos céus agora em nossos dias. Portanto, a cura em definitivo contra o coronavírus ou contra qualquer enfermidade não está na vacina, né, criada por homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Ou seja, a cura em definitivo contra o coronavírus está na santificação e na purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje.
Portanto, o que faz a humanidade inteira? Buscando, né? A humanidade inteira está buscando, né? Uma cura, uma cura paliativa, aleatória e temporã. Ou seja, a cura, toda a cura divina de Deus, por meu intermédio, está na prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme determina Deus por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, você não vai jamais encontrar a cura em definitivo, seja contra o coronavírus, seja contra qualquer enfermidade criada pelo diabo e Satanás, através de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Você não vai encontrar. A cura divina e eterna de Deus está comigo, e está comigo mediante a obediência absoluta e incondicional, né, no que diz respeito à santificação, e à purificação do pecado ou do pecador, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus em nossos dias, desde ontem. Todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Por esta razão o Senhor me enviou nos últimos dias, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo e o evangelho eterno, para santificar, para purificar, lembrar, profetizar, preparar e selar na testa, na frente, na memória, selar aos seus escolhidos de toda a terra nos dias de hoje. Portanto, irmãos, hoje dia 2 de janeiro de 2021, certamente não é o 7º dia de sábado do Senhor. Se o fosse, dentro dos 10 mandamentos, o Senhor não teria deixado escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, a partir do momento que Deus deixou escrito ou escreveu, segundo a imutável palavra de Deus, escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, né? Tem um mandamento dentro dos 10 mandamentos, que diz ou afirma a todos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se hoje fosse o verdadeiro 7º dia de sábado, né? De sábado do Senhor, por que razão o eterno Criador deixou escrito dentro dos 10 mandamentos que deveríamos lembrar do 7º dia de sábado para a santificação? Então, pensando desta forma, com a mente de Deus ou com a mente de Cristo, todos se esqueceram como identificar verdadeiramente o 7º dia de sábado do Senhor. Porque se o sinal de Deus no céu ou no firmamento, né? Se o sinal de Deus no céu, conforme a sua imutável ou indivisível palavra, se o sinal de Deus é o 7º dia de sábado, né? O sinal da besta é este falso sábado, o sábado contaminado e corrompido, que todo mundo, toda a terra aceitou e vem recebendo, ou ainda idolatrando, ou ainda copiando e imitando, né, este falso sábado do dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2021, conforme o calendário judaico de Babel, conforme o calendário gregoriano. Porque o sábado ou seja, o sábado do calendário gregoriano, né, é o mesmo sábado do calendário judaico de Babel. Portanto, toda a terra permanece em transgressão à lei dos 10 mandamentos. Toda a terra, principalmente os sabatistas da igreja judaica, principalmente os sabatistas da igreja adventista, que são filhas ou a imagem da igreja judaica, né? Porque a cultura do sábado errado, né? O ensinamento errado do 7º dia do sábado errado, procede dos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a impiedade sobre toda a terra.
Portanto, o título deste vídeo é sobre, no que diz respeito aos sabatistas da igreja judaica e da igreja adventista, porque aceitaram ou ainda receberam e estão confirmando em suas vidas o sinal da besta. Porque se o sinal de Deus, né, conforme as profecias do Senhor, se o sinal de Deus, conforme o calendário perfeito, profético e eterno de Deus, o sábado de Deus, o sétimo dia de sábado de Deus, é conforme este calendário perfeito e eterno. Mas o sábado contaminado, o sábado errado, o sinal da besta, é este sábado do dia de hoje, dia 2 de janeiro de 2021. Portanto, ao ocorrer o grande e terrível dia do Senhor, e já está muito próximo, logo após o batismo, logo após o selamento desta igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Então, nós temos aí etapas a ser seguido. Logo após o selamento, logo após o batismo, com o novo nome do Pai, dentro da lei de Sião, né? Contido ou dentro da lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio em nossos dias, logo após esse selamento, logo após o batismo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Então a igreja de Cristo foi selada em toda a terra, né? Aí ocorrerá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E esse primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, conforme a imutável palavra do Senhor, né? Através de Apocalipse 9:4, este primeiro ai da grande tribulação de 3 dores ocorrerá somente para aquele que não recebeu, não aceitou, não confessou o selo do Deus vivo por meu intermédio. Diz a imutável palavra do Senhor que durante 5 meses, todo aquele que não tem, ou não recebeu, ou não tiver o selo de Deus, né, por meu intermédio, haverão de sofrer tormento de morte. E as pessoas que não receberam ou não aceitaram o selo do Deus vivo por meu intermédio, conforme Apocalipse 7:2, conforme Apocalipse 9:4, então essas pessoas buscarão a morte, mas a morte vai estar de férias. A morte, essa morte física que ocorreu desde a primeira morte de Caim sobre Abel, né? Esta morte, ela vai tirar 5 meses de férias, só 5 meses, né? Diz a imutável palavra do Senhor que todo aquele que não recebeu ou não aceitou o selo de Deus em sua testa, em sua fronte, a memória, a consciência, né? Aqui é só uma, como eu posso dizer, isso aqui né? É só uma palavra figurada, ou é somente, né, para que vocês venham entender de que o selo do Deus vivo é a lei de Deus na mente, no coração de vocês. E é dentro da lei de Sião, dentro da lei de Cristo Jesus Sião, é que está contido o novo nome do Pai, herdado a mim, por mim mesmo, para todos vós, né? Então, a saber, o primeiro selo da eterna lei de Sião diz: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo desta forma, você vai cumprir os 10 mandamentos. Mas o segundo selo da eterna lei de Sião diz: aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho pelo próprio Filho de Deus em santidade nos dias de hoje, a saber, Cristo Jesus, além Emmanuel,
Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus, se eu sou o último Adão do Senhor, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando o selo do Deus vivo para todos vós. Portanto, logo após o selamento, logo após o batismo, né? Logo após o batismo, com o novo nome do Pai herdado ao Filho pelo próprio Filho de Deus em santidade nos dias de hoje, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. A grande tribulação, ela tem 3 etapas. Ela tem a grande tribulação de 3 dores, né? Tem 3 etapas. O primeiro ai será o tormento a todo aquele que não recebeu ou não aceitou o selo de Deus por meu intermédio. No segundo ai, haverá de ocorrer o que ocorreu nos dias de Noé. Morrerá a terça parte da humanidade. Praticando aí uma matemática de uma estatística populacional de 7 a 8 bilhões de pessoas, somente naquela hora, ao meio-dia, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, dentro do estado de Roraima, então ocorrerá este grande cataclismo universal de proporção mundial para matar 2 bilhões 333 milhões de pessoas haverão de morrer somente naquela mesma hora. Seja pela grande escuridão que vai se tornar toda a terra, seja por um grande maior terremoto ou maremoto, né, que ainda não houve e nem haverá depois deste grande e terrível dia do Senhor, agora em nossos dias, logo após o selamento, logo após o batismo, vem o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E é no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, que virá a ressurreição da Igreja de Cristo, né, para sempre. Mas ao mesmo tempo, no segundo ai, vai trazer a morte física. Engraçado ou interessante é que no primeiro ai, a morte vai tirar 5 meses de férias. A morte física, patológica ou biológica, fisiológica, a morte física, ela vai passar 5 meses, ela vai tirar 5 meses. 5 meses de férias. Tanto é que, segundo reza, segundo ora, segundo descreve a imutável palavra de Deus, né? Durante estes 5 meses, aqueles que não receberam, não aceitaram ou não confessaram o selo do Deus vivo por meu intermédio, vão procurar a morte. Porque o primeiro ai, será com tormento de morte. E as pessoas buscarão a morte, mas a morte, desde que o mundo é mundo, desde que Caim matou Abel, né? Até hoje, eu nunca tirei férias. E agora que eu quero tirar 5 meses de férias, vocês querem me perturbar? Pro cacete. Eu não vou nessa não. É 5 meses de férias que eu vou tirar e pronto, né? Quem quiser morrer aí, que dê o seu jeito, porque durante 5 meses, o tormento, segundo diz a imutável palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 9, durante 5 meses, aqueles que não têm ou não tiverem, porque não receberam, não aceitaram o selo do Deus vivo por meu intermédio, né? Aqueles que não tiveram ou não tiverem o selo de Deus por meu intermédio, vão buscar a morte. E diz a imutável palavra do Senhor que a morte, run away, run. A morte vai fugir deles durante 5 meses. Tu já pensou? Desde que o mundo é mundo, desde a primeira morte de Caim sobre Abel, até então, o primeiro ai, a morte física, biológico-patológica, ela nunca tirou férias. Né? Hoje mesmo, quantas pessoas não estão morrendo? Principalmente por essa questão do coronavírus.
Todavia nós temos a cura em definitivo. Mas quem quer saber desta cura em definitivo, mediante a prática fiel, sincera e verdadeira, né, da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo nos dias de hoje. Quem quer saber? Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Por esta razão é que logo após o selamento e o batismo, não só com a lei de Sião, né, com a lei de Sião na cachola, na mente, né, no coração ou ainda na mente, né, depois do selamento, depois do batismo, então virá o primeiro ai. Esse é o primeiro teste. Esse vai ser o primeiro teste. Porque, como diz a imutável palavra do Senhor, através de Apocalipse 7:2, Apocalipse 9:4, Apocalipse 14:1 e 6, Apocalipse, se eu não me engano, 22:4, Apocalipse 22:4, né? Depois deste selamento, vem o primeiro ai. E o primeiro ai não servirá para a igreja de Cristo que foi selada. Por quê? Porque anteriormente o primeiro ai, a igreja de Cristo já tomou este nome na sua mente, na sua memória, já praticou ou está praticando a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo por mim mesmo, para todos vós nos dias de hoje. Ao passo que os egoístas, os covardes, né, os assassinos, os ladrões, os afeminados ou efeminados, né, e todo aquele que pratica a mentira, e todos são mentirosos, todos permanecem no pecado, todos permanecem pecadores, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, pelo simples fato de que hoje não é o 7º dia de sábado do Senhor. Portanto, no título deste vídeo profético de Deus, por meu intermédio, referente aos sabatistas da igreja adventista ou judaica, como identificar o verdadeiro 7º dia de sábado conforme a lei e a imutável palavra do Senhor já revelada. Porque a palavra de Deus revelada, ela nos ensina. Ela me ensinou e eu estou ensinando a todos vós como identificar os sábados de Deus. Portanto, por esta razão ou motivo, porque toda a terra permanece na transgressão aos sábados de Deus, o Senhor me enviou portando a lei de Sião, ou ainda o Senhor me enviou portando a sabedoria divina para conduzir aqueles que creem em mim, aqueles que obedecerem a Deus por meu intermédio, e assim vocês haverão de participar do galardão e da vida eterna, porque semelhante a este modelo bíblico ou profético de Deus, né, por meu intermédio em nossos dias, vocês haverão de praticar a santificação e a purificação do pecado, conforme a lei de Deus, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, logo após o selamento, logo após o batismo, então virá o primeiro ai. No primeiro ai, segundo determina a imutável palavra de Deus, o primeiro ai é somente para aqueles que não aceitaram, não receberam o selo do Deus vivo por meu intermédio. E o segundo ai também é para todo aquele que não recebeu, não confessou e não aceitou o selo do Deus vivo por meu intermédio, assim como o terceiro ai da grande tribulação de 3 dores.
né? Portanto, é muito importante aos irmãos, né? Aos irmãos da Igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, né? De toda a terra em nossos dias, desde ontem, é muito importante que vocês venham assimilar, ou ainda aprender, ou ainda escrever, ou inscrever espiritualmente o novo nome do Pai herdado ao Filho por mim mesmo nos dias de hoje. Portanto, após o selamento, após o batismo, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E só depois do primeiro ai virá o segundo ai. No segundo ai ocorrerá pelo menos 3 atitudes. No segundo ai ocorrerá pelo menos, no segundo ai, o grande e maior evento mundial de todos os tempos, como nunca houve e nem haverá depois desse, né? Vai significar que a porta da graça de Cristo, a partir deste momento, ela vai estar cerrada ou fechada por toda a eternidade, né? Depois também, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai, a Igreja de Cristo vai ser arrebatada espiritualmente, vai acordar, vai ressuscitar dessa morte espiritual que estão vivendo na própria carne em nossos dias. Este primeiro arrebatamento de espírito ou de consciência na Igreja de Cristo é também a primeira ressurreição, espiritual para o corpo, para a Igreja de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje, né? Ou seja, em um só único evento, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, nós temos aí a porta da graça fechada por toda a eternidade. Nós teremos também a morte literal, fisiológica, biológica ou patológica de 2.333.000.000 de pessoas em toda a terra, somente ao meio-dia. Diz a palavra de Deus, determina a palavra, a imutável palavra do Senhor, que toda a terra, ou seja, toda a humanidade, haverá de enterrar os seus mortos devido à grande quantidade de pessoas que vai morrer, né? Toda a terra terá um prazo de 7 meses para enterrar os seus mortos, devido a essa grande quantidade de pessoas que vai morrer ou vai voltar ao pó da terra, porque semelhante os dias de Noé, não deram ouvidos, não ouviram, não acreditaram, não tiveram fé, não obedeceram e não temeram a lei e a palavra do Senhor por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje. Então, esse grande evento, né, da destruição do mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né, essa destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado através de mulheres e homens desobedientes ou ainda transgressores da imutável lei ou da palavra de Deus, este grande evento, ele ocorrerá no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, a porta da graça, a partir daquele momento, ela será fechada por toda a eternidade. Depois vai haver, né, naquela mesma hora, vai haver a ressurreição, o arrebatamento da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que agora tem olhos, mas não querem ver a presença divina do Espírito Santo sobre mim. A Igreja de Cristo que agora tem ouvidos, mas só sabem ouvir as blasfêmias do mundo ímpio, de vasos infiéis, né? Este mundo ímpio em que o diabo está praticando ou promovendo, tornando concreto toda a sua obra, este mundo ímpio começa a ser destruído verdadeiramente a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo. Então, ao meio-dia, né, quando o sol do meio-dia estiver, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra,
e o meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião, então ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor. Ocorrerá um maior terremoto, segundo determina a imutável palavra de Deus, como nunca houve nem haverá depois desse. Ou seja, uma rede de catástrofes naturais, né, sobre toda a terra, porque diz a imutável palavra do Senhor que toda a terra será abalada ou movida do seu eixo e lugar, né, para trazer a ressurreição, para trazer o arrebatamento de espírito de consciência, né, na igreja de Cristo. Esse arrebatamento, essa ressurreição espiritual para a igreja de Cristo vai ocorrer ao meio-dia do último dia, do sétimo dia de sábado, né? Quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra dentro do estado de Roraima, Brasil, né? E portanto, naquela hora, servirá para dizer a todos que a igreja de Cristo ressuscitou naquele momento, né? Mas servirá também para matar a terça parte dos homens ímpios de toda a terra, ou seja, 2.333.000.000, podendo chegar aí a 2 bilhões, a 500 milhões, se não a 3 bilhões de pessoas. E então, os que sobrarem, né, cerca ou aproximadamente 4 bilhões vão sobrar. E desses 4 bilhões de pessoas, somente 144 mil do corpo de Cristo serão ressurretos, ou ainda escolhidos de Deus por meio intermédio, para que possam reinar, governar e julgar toda a terra durante o milênio de Cristo. Portanto, é importante que a igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, venha despertar, venha aceitar, venha receber, ou ainda confessar a si mesmo e ao próximo, confessar o selo do Deus vivo, a lei de Sião, o evangelho eterno, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, para que todos vós, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, venha receber a salvação, venha receber o galardão eterno.